bem-vindo a mais um Lipcast. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. E hoje a gente tem um convidado extremamente especial, extremamente exclusivo, inclusive, que trouxemos para cá, que é o Jaime Kerstin, que tem uma alfaiataria incrível e um grande empresário que está em ascensão. Seja muito bem-vindo, Jaime. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo. Temos aqui também o Edu, meu grande parceiro e sócio dentro da Lip, também que veio nos acompanhar, que também é mais um grande fã também do Jaime. Com certeza. Futuro cliente. Com certeza, muito em breve. Jaime, hoje no nosso bate-papo eu gostaria muito de talvez trazer um pouco da relevância que você tem no mercado, que eu acho que isso é legal, e mostrar isso para o nosso público, para as pessoas que nos assistem, porque é extremamente exclusiva as suas festas, né? As suas peças, perdão. Sim. Exatamente porque você faz à mão. Então, eu gostaria de que você pudesse contar um pouquinho aqui no podcast qual o seu grande diferencial de mercado, para as pessoas saberem. Porque a gente já conhece você, conhece o trabalho, por isso que a gente trouxe você aqui. Legal. Mas conta um pouquinho pro pessoal. Então, a relevância é exatamente a exclusividade e a distinção, né? Por não fazer alguma coisa que todo mundo faz, por sempre ir na contramão do caminho, por sempre procurar alguma coisa autêntica e por sempre procurar alguma coisa original. Claro, a alfaiataria existe de muitas formas, tanto em loja como um sob medida, como alfaiates, mas eu sempre quis ter um algo a mais, sempre quis estar me diferenciando. E para isso tudo veio do começo, tudo veio na questão de estudo, na questão técnica, na questão de ir atrás do que é diferente e procurar diferentes metodologias para o meu produto. É aquilo que eu falei, eu olho no olho do cliente e passo a confiança de quem vai fazer sou eu mesmo. Porque, claro, eu sou a cara da marca, eu me apresento, eu faço a parte do marketing, eu faço a parte da venda, mas o mais importante, que é a alma, o que eu não quero perder, é a questão de eu estar participando do processo e cuidando para que o processo não fique de uma forma padronizada totalmente, mas sim de uma forma autêntica, de uma forma original, com a minha personalidade, passando um pouco do meu estado de espírito até mesmo para cada peça. Legal. E Jaime, conta pra gente, cara, qual foi o início, quando tudo isso começou, né? A história, a gente gosta aqui de falar sobre histórias de empreendedorismo, né? Então, assim, todo empreendedor tem uma história, tem um começo, tem uma virada de chave. Alguns começam na infância, né? E outros começam já quase na terceira idade, como foi o meu caso, né? E como que foi, cara? Conta um pouco pra gente de como que foi esse seu começo nesse ramo da alfaiataria. Então, o início foi também da mesma forma, sempre procurando algo fora do padrão, algo original para fazer. Claro que a gente tem várias opções, venho do ramo acadêmico também, enfim, veio da parte de aprender, de cursos. Então, o início foi realmente na faculdade, né? Não tem muitas opções no meu tempo, por exemplo, ali, vamos combinar ali em 99, 2000, não tinha muitas opções de cursos mais artísticos, mais originais, mais voltado para a sensibilidade mesmo. Uhum. Claro, sempre tem as opções de quem está indeciso, faz uma administração de empresa, até mesmo direito. O pessoal vai muito naquela coisa de pensando muito no dinheiro antes de escolher alguma coisa que tenha vocação. E eu fui tentar achar a minha vocação. Como eu tinha muito essa pegada do lado artístico mesmo, por o meu bisavô ser um grande alfaiate, a minha mãe ter trabalhado com malharia. O meu pai já era totalmente ao contrário, que ele era do seguro, ele era um dos pioneiros em seguro, até mesmo no Brasil, queria que eu trabalhasse com ele, mas eu tentei e não deu liga. Não deu liga, até tentei, mas ia para lá, para o escritório dele, esperava a hora de sair. Contando os minutos. Isso é terrível, né? Não dá para viver assim, né? Ou então ia com pai de chefe, ia sair no centro ainda, ia jogar fliperama, não voltava pro escritório. Aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa que eu realmente goste. Eu fui pro lado da arte. Tava surgindo a faculdade de moda ali em 99, em Caxias do Sul.
Ali é a região da italiana, muito sangue italiano ali. E os italianos são muito do vestuário, muito da moda. No Rio Grande do Sul a gente tem estações bem definidas também, que é muito bom para... o pessoal se motiva para vestir, para botar um sobretudo, para usar aquela coisa do tecido, uma lã batida, um cachemir. O pessoal gosta disso em Caxias. Que legal. Além da pegada do bom gosto, que é a veia italiana. Mas, respondendo a pergunta, eu vi no jornal Faculdade de Moda, vamos ver o que é isso. Fui para lá, era um curso totalmente técnico, ninguém sabia o que era moda, naquela moda, tá? Moda, vender roupa, né? Tudo bem. O pessoal meio que subestimando moda, mas é faculdade de estilismo. Então, fui indo para a área técnica, muitos desistiram e fui me especializando em como fazer a roupa mesmo, que era o principal, que eu tô aqui por isso, porque eu sei fazer bem a roupa mesmo. Que legal. Muito bacana. Desculpa, eu me estendi para outra assunto. Imagina, Não, mas perfeito, é isso essa aí é a mesmo. ideia. O bate-papo Então tem que ser esse mesmo, Calma, assim. Acho que fluido. vai naturalmente já levando para o lugar certo, na verdade. Então, ótimo, então vocês estão conduzindo bem aí. Então, até pegando um pouco esse gancho disso que você me falou, eu percebo que a gente fala sobre muitos desafios, né, que os empreendedores têm. Como você está indo exatamente ao oposto do que, de fato, o mercado está indo, que é basicamente você fazer em grande quantidade e perder essa... de fazer de fato para uma pessoa mesmo. Você, nesse caminho, teve pessoas te desmotivando, falando que isso não ia dar certo? E, tipo, não, isso daí não vende. Você precisa dar dinheiro, que às vezes é aquilo de fazer em grande quantidade. Você teve essa barreira que você teve que pular? Porque agora, obviamente, a pessoa fala, nossa, é top, agora é legal, porque deu certo. Mas até dar certo, né? Tem um monte de gente falando porrada, assim, né? meu, você tá louco, isso aí não vai dar certo. Sim. Como que foi isso? Só um sonhador, né? Tem a questão do sonhador, que meus amigos as pessoas nunca me bloquearam nisso. E eu acho que foi ao contrário. Eu acho que eu fui muito cabeça dura em alguns momentos, porque eu já podia estar ainda num passo ainda maior. Em outro nível, né? Se eu tivesse ouvido algumas pessoas. Olha, legal. Porque eu entrei na moda, eu entrei no ramo do vestuário para desenhar roupa esportiva. Eu era fã de Nike Adidas. Eu trabalhei na Olímpicos, já mandei currículo. Meu sonho era entrar para fazer roupa de futebol. Olha só. Olha, ainda bem. Completamente opostos. Ainda bem. E meus amigos, as pessoas próximas de mim, amigos como colegas, ficavam dizendo, tu tem que fazer alfaiataria, porque alfaiataria que é uma roupa valiosa, que é uma roupa elegante. E eu sempre falei, não, eu sou criador, eu sou designer, eu sou estilista, eu quero que as pessoas vistam a minha arte, não que vistam uma roupa que é a alfaiataria, que é igual a todo mundo. Então, até 2 anos atrás, eu ainda estava com uma marca totalmente sportwear. Caramba, que Nossa, diferente. 2 anos atrás? Há 2 anos atrás. Eu investi, eu acho que eu investi R$100 mil só para fazer mídia e poder lançar a marca sportwear. Depois de um ano todo de preparação. Não é que não deu certo. Eu vendi alguma coisa, mas eu não... Migrou pro outro lado, né? Mas chegou no final do ano, eu vi que eu trabalhei muito, me esforcei muito, divulguei muito, mas não tive o lucro que eu teria, por exemplo, vendendo 1 ou 2 ternos por mês. Tem muito mais valor agregado, né? Muito mais valor agregado. E é um momento também que as pessoas entendem muito mais. As pessoas não estão preparadas para comprar algo mais relacionado à estética, à arte. Eles estão preparados para comprar algo que vão empoderar eles, que vão dar, vamos ser claros, né? Embelezar e passar Chamar confiança. atenção, né? Ser admirado por suas escolhas, chamar confiança. Eles querem isso. Então, ainda mais o público nosso aqui, que geralmente é empreendedor ou tem um poder aquisitivo legal, então eles querem isso. Então, desde então, de 2 anos atrás, eu voltei totalmente às energias. Minha mulher fala muito de energia, não, energia volta, não fica desgastando, voltei. E foi uma crescente maravilhosa, por isso que
eu tô com vocês aqui agora. Legal. Que bom. Que bom. Cara, eu me lembro, né? Pode ligar aí, por favor. Eu tenho mais ou menos. Eu tenho 49 anos de idade. E eu me lembro muito da minha infância, né? Então, eu lembro no meu bairro ali, eu sou de Osasco, né? Eu posso te afirmar que eu me lembro de 2 alfaiatarias. Né? Tinha 2 alfaiatarias. De porta Tinha mesmo. muitas alfaiatarias. E aí eu me lembro que em outras cidades que eu ocasionalmente ia, eu via muitas alfaiatarias. Muitas alfaiatarias. Hoje, eu não consigo mais. Você não vê, pelo menos Sim. de porta Perfeito. aberta. Né? A gente não consegue ver. O que aconteceu com a alfaiataria? Ela deu um declínio mesmo ou ela só mudou o formato? Ó, agora não tem mais a portinha lá, que eu ia lá, batia, falou, eu quero fazer um terno. Agora eu tenho que procurar o lugar certo. O que aconteceu? Ótima Cara? pergunta, Edu. O que acontece? O excesso, a produção industrial, né? As roupas baratas, né? O fast fashion, mataram a alfaiataria. Mataram ela na raiz da alfaiataria. Eu tô falando ali de 1980, 1970. Exatamente, É até relativamente recente. Sim. Porque antes era impossível tu te imaginar vestindo um terno pronto. Era um espanto uma pessoa falando, não, como tem um terno pronto? Um corpo é diferente do outro? Como é que Sim. vai ter um terno pronto? Eu não estou falando só de medidas, estou falando de postura, estou falando de biotipo, estou falando que isso conta muito num casaco. Então, as vantagens foram o preço, diminuiu o preço, só que a qualidade declinou Sim. completamente. Eles inventaram vários métodos para tu fazer uma roupa pronta e rápida. Né? Por exemplo, um método que, na minha opinião, é um método que depreciou muito a alfaiataria é colar. Essa estrutura que a gente tem interna, ela é colada no tecido. Pega um tecido natural aí, uma lã fria, que é uma coisa nobre, natural, tu cola, tu mata. Sim. Já perde toda a característica, o tecido não só de caimento, como característica térmica. Então, a indústria começou a fazer terno em 15 minutos. Eu estava falando para ti que eu demoro uma semana para fazer um terno, a indústria começou. E os alfaiates, coitados, os tiozinhos alfaiate. Não tem como competir, Como né? é que eu vou concorrer? Todo mundo, não, terno barato, né? Como é que eu vou concorrer? Eu sinto também que parece que a nova geração, elas também não entendem muito também sobre o que é um bom tecido, às vezes o que é um bom, principalmente um bom corte de alfaiataria, porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas a utilizar roupa mais casual, Então, mas talvez até pelo home office. Poliéster, de Zara. Mas você sabe que, indo um pouco desse lado aí, assim, tudo que a gente não tem uma relação próxima, a gente acaba não sabendo os detalhes. Com então, certeza. por exemplo, eu lembro que eu tinha alguns amigos que tinham filhos e aí os caras iam numa loja para comprar carrinho de bebê. Cara, eu não me imaginava, como assim, né? Aí eu comecei a andar de moto, a mesma coisa. Eu não me imaginava, pô, agora eu vejo moto. Então, eu acho que o se vestir bem também tem um pouco essa relação. Quando você precisa, né, ou simplesmente quer se vestir bem, você começa a prestar atenção nos detalhes. Então, por exemplo, eu não sou nenhum conhecedor de moda, mas quando eu te vi, eu falei, cara, o cara tá elegante. Opa, O obrigado. terno do cara é diferenciado. O que o cara tá vestindo não é de qualquer loja, entendeu? Teu olho já viu que tem Não, alguma falou, coisa especial. não, Já viu que é especial. completamente especial. E aí eu não estou falando só do terno em si. Eu estou falando do caimento, estou falando do corte, estou falando dessa parte aqui que é diferenciada. Os detalhes. Cara, é a muito. mão, é a mão. Exatamente. É muito, assim, é muito bonito, é muito diferente. Né? É uma cultura, né? A gente tem que entrar numa cultura, mergulhar nela, conhecer, assim como a gente tem uma cultura de experimentar um vinho, assim como a gente tem uma cultura de viagem, assim como Exatamente. a gente tem uma cultura do vestuário, que é o soube se vestir. Sim. E por que não levar o vestuário como uma cultura? Porque é valioso também, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, segunda coisa, a gente precisa se vestir também. Então, por que não ter essa cultura que em outros países tem e conhecem? Que era o que eu falei. Por acaso a gente sabe que tecido a gente está usando? Para começar, o Sim. básico. Por acaso a gente sabe o que é um caimento? Então, como é que a gente vai... como é que vai fazer sentido para a gente se a gente não conhece? Sim. A gente só conhece o que faz sentido para a gente. Então, Sim. Esses dias atrás eu vi um videozinho do Rio de Janeiro, era um filme. Um vídeo do Rio de Janeiro em 1950,
e o outro era, tipo, agora, nos dias atuais. Aí você olha, assim, aí fala assim, cara... Do filme? Um filminho, assim, uma filmagem, né? Chapéu, roupa de linho. Chapéu, todo mundo alinhado, magrinho, aí você vai no outro lado, todo mundo escangalhado, aquelas roupas horríveis. Jaime, uma pergunta direta. O ser humano se vestia melhor antigamente do que hoje? Com certeza. O ser humano se vestia melhor, mas e hoje ele não se veste bem, em geral. Principalmente aqui no Brasil, não se veste bem. Sim. Mas não é culpa do ser humano. Culpa da indústria? É culpa do ser humano, mas é culpa da mídia, da indústria, da cultura. Naquele tempo não tinha roupa em escala. Sim. O ser humano come mal hoje porque as comidas estão industrializadas. Exatamente. Não tinha industrialização de comida. Se for fazer um paralelo, é muito semelhante. A roupa muito também, paralelo né? com uma pizza. Tu pode comer uma pizza forno a lenha, feita à mão, ou tu pode comer uma pizza congelada. Os dois são pizza. Sim. Mas no vestuário é a mesma coisa. Afinal de contas, o vestuário é a mesma matéria-prima. O vestuário é matéria-prima natural. Enquanto a gente come... pode comer uma carne de ovelha... A lã é o cabelo da ovelha. Né? A origem da matéria-prima é toda natural, é toda animal, no caso. Né? A entretela é crina de cavalo por dentro. Né? Tem o linho que vem da planta. Então, Sim. a gente tem que tratar isso com uma sensibilidade, com uma seriedade para poder se tornar... especial. A gente vai se tornar especial. Exatamente. É engraçado o quanto que uma coisa às vezes não fica maravilhosa em um e às vezes não fica bom em outro, né? Tudo é a postura e como você veste aquilo, né? Exatamente. Eu vejo até... Você falou, por exemplo, do terno do Jaime. Lindíssimo. Entretanto, assim, tem toda uma composição dele, que é o seu cabelo, os acessórios. Porque às vezes você coloca, às vezes, o mesmo terno, né? Às vezes... Então eu vejo isso, por exemplo, até nos desfiles que tem do Ricardo Almeida, Dolce & Gabbana, etc. Às vezes são estampas que se utilizam, que às vezes eu assim, nossa, se eu colocasse aqui, fica parecendo um Agostinho Carrara. Mas a composição, né? e para você vestir aquilo, você precisa trazer um personagem junto ali, né? Tem uma outra skin sua, vamos assim dizer, que é uma skin que você muda. Vai mudar a forma como você vai utilizar uma roupa casual, como você vai utilizar um terno seu, por exemplo, produzido. A gente não tem, na alfaiataria, a gente não tem que se adaptar ao estilo da roupa. A roupa que vai se adaptar ao nosso estilo. Ao seu estilo, exatamente. Por isso que o que a gente faz é a alfaiataria bespoke, que é o termo usado na Inglaterra já há vários anos, centenas de anos, usado esse termo, bespoke, que é o que eu estou introduzindo aqui. Legal. Então não é que é a alfaiataria clássica inglesa. No final da Guerra Mundial, todos os alfaiates fugiram para a Inglaterra e lá eles definiram qual o melhor método de fazer o vestuário, com várias regras. Não pode ser menos de 64 horas, tem que ser o cara que vai falar contigo, vai fazer o teu terno. É tudo isso que eu tento passar. Que legal. Então o bespoke, o bespoke o que é? O bespoke é o be, ser, e spoke é falar, se expressar. Então o termo já diz, é a roupa que expressa quem você é. Que legal. Porque vai ser feita para o seu tipo, vai destacar as tuas qualidades, vai esconder as imperfeições, vai fazer um equilíbrio na tua roupa. A roupa da alfaiataria é pesada, é muito equilíbrio. O caimento de ombro é a coisa mais importante para ficar equilibrada. Sim. E dar um movimento, dar um caimento adequado do tecido. Então, bespoke, a roupa vai falar por ti. É mais ou menos isso. Além de tu escolher tecido, detalhes, a gente quer uma roupa temporal, bespoke, que faça sentido para... Legal. E se tu já olha de longe e vê que especial. talvez nem saiba por quê, mas já tá vendo que é a diferença, né? Já é especial. E uma pessoa bem vestida, ela muda até como as pessoas te tratam, né? Isso fica sim. claro. Isso era uma coisa que eu nunca levei em consideração, achava até besteira, mas faz toda a diferença. E uma pergunta, Jaime, hoje as suas roupas, elas são exclusivamente masculinas ou não? Não, a gente está entrando muito forte com o feminino. Está sendo uma experiência muito legal. Que legal. Passar a alfaiataria, né? Que é uma coisa tão alfa, né? Sim, sim. Relacionar para a mulher. As mulheres estão adorando, principalmente a parte de escolhas e o ritual de tirar as medidas. E a mulher também gosta de inventar e criar. Estou vendo muito isso, muito detalhista, mas... Mais aí.
Mas é esse ritual de ir a uma alfaiataria, porque não é só a roupa acaba sendo, não digo um detalhe, mas Sim. tem todo, a gente chega numa alfaiataria, não é uma loja, tipo uma casa que tu vai conversar, vai ser bem atendido, tem uma relação toda de 3 provas, a gente acaba se tornando amigo, então... E é um processo, né? Legal. Assim, a gente tem se envolvido um pouco, né? E eu tenho conhecido um pouco mais desse mercado mais exclusivo, né? E é um pouco do que a Lipe prega, né? Da gente conhecer a empresa e ter um relacionamento com a empresa. Não é mais uma empresa, não. É uma empresa que tem os seus sócios, que tem a sua metodologia. E a nossa metodologia é exatamente isso, é se adaptar ao cliente, né? Então, assim, eu vejo... o cliente exatamente. também, um pouco de afeto. Eu vejo um pouco, né, esse mercado. A gente... Não sei se você conhece o Erandi também, eu acho que conhece, né? Sim, Óculos. Ele veio há pouco tempo. É muito Cara, próximo dos clientes. era um negócio, assim, eu não imaginava que existia isso. É um cara que, né, e genial, com certeza. E eu comecei a ser introduzido um pouco nisso, através da minha esposa, né? A gente falou ali em off da Leila Ama, né? Sim. Porque a minha esposa falou, não, você precisa seguir essa mulher, olha o que ela faz. Pô, é muito legal o trabalho de uma pessoa ir lá, cara, você não quer fazer roupa personalizada? Vamos numa loja. E aí, ó, pô, isso aqui fica legal pra você. Isso aqui não tem nada a ver com você. Ela passa uma confiança pra pessoa, passa um afeto até mesmo pra pessoa ali, que hoje em dia não é tão fácil achar, porque eu acho que a gente saturou muito essa questão do digital, do online, acabou saturando, que as pessoas estão voltando a querer o contato, a querer sair de casa, até mesmo a querer visitar uma alfaiataria, uma loja. Tá bem. Ver o tecido, né? Tomar um café na rua, ver as pessoas passar. Eu acho que é uma tendência agora que tá se concretizando em alguns lugares. Eu acho que é por aí. Então, acho que a gente teve um movimento que foi muito de... E eu acho que está super em alta realmente isso, a questão de contato. Então, antes você tem essa coisa de produção em massa, só que eu acho que a questão da exclusividade está voltando muito aos pouquinhos, né? Então, esse é até um ponto que... É um atendimento, por isso que eu falei, não é só o terno, é o atendimento. Tem que ser exclusivo, tem que ter uma conversa, tem que ter uma sintonia até, porque a pessoa tá, de qualquer forma, a pessoa tá usando uma coisa que tu tá fazendo e tá confiando em ti e tu se sente prestigiado por isso, então acaba dando uma atmosfera muito boa em toda essa experiência. E eu acho que assim, fica uma experiência mais profunda, né? Esses dias a gente gravou... Mais significado. Exatamente. Essa é a palavra, significativa, né? A gente fez um podcast com um dos clientes nossos que ele fabrica café, né? Café para... Boa também. Como é que fala? Legal. Cápsulas, né? E a gente tava falando, né? Da cultura, né? Então, por exemplo, o cara vai beber um vinho, eu já tentei beber vinho, pra mim não vai. Eu queria gostar, mas não gosto. Não me adaptei. Eu gosto por ele e por mim. Mas aí, eu vejo, por exemplo, os meus irmãos, a minha própria esposa, né? Então, assim, tem toda a questão de uma cultura. Perfeito, cara, você vai tomar um vinho, cara, não é a uva pisada, amassada. Não, cara, essa uva dá nos vales de não sei aonde. De repente, cara... tu não gosta de vinho porque tu não tomou no ambiente ou no ritual ou na maneira certa. De repente, se tu fosse introduzido em uma vinícola... Então, eu já fui. Então, mas eu gosto do ambiente, eu gosto das histórias. Cara, pra você ter uma ideia... não desce. Não desce. Pra você ter uma ideia, às vezes eu ia no mercado... Eu não vou mais porque minha esposa deu uma parada de tomar um pouco, assim, mas quando ela tomava, ela gostava, cara, eu fui lá, comprei a adega, porque eu acho mal barato, acho muito legal aquele negócio. E eu me identifiquei muito, porque eu acho legal. E assim como o vinho, o café também. Mas tu foi na vinícola lá do Sul? Ou tu foi não, fui nas vinícolas de São Paulo. Eu vou lá. No Vale do Vinhedo, aí vai mudar. Eu vou lá. Pelo menos, é verdade, eu vou dar essa chance. Então, assim, tem toda a questão da cultura, do significado, ó. É vinho, é café, é cerveja, né? Óculos, que eu não sabia que existia, agora tem isso também. E agora a alfaiataria, né? Assim, pelo menos na minha vida, né? Isso... A alfaiataria é bem tradicional, é bem... Exatamente. De um tempão pra cá. Bom, tem séries, né, que falam de alfaiataria, de toda essa questão. Sim. E, cara, qual que é o berço? Eu acho que você até já respondeu isso, mas é só pra gente ter certeza, né? Você falou da Inglaterra. Cara,
quais são as maiores referências em termos de alfaiataria A mundial? alfaiataria começou na França, né? Porque, afinal de contas, os franceses eram os que sabiam tudo, né? As roupas melhor comida, os castelos mais bonitos, né? Todo mundo confiava os franceses, então o vestuário também começou na França, mas se aprimorando realmente na Inglaterra, principalmente na era vitoriana. Legal. A era vitoriana era a era do perfeccionismo, né? Tinha que ter a casa perfeita, o cachorro perfeito, era tudo muito bem pensado e muito detalhista, que afinal de contas concretizou o estilo inglês, que é aquele estilo correto, aquele estilo bem centrado, pontual, que é o de pertencimento. Nós somos ingleses, nós somos melhores, é isso aí. Então se concretizou ali as regras da alfaiataria moderna, que é a alfaiataria clássica britânica. Então ali é a questão de nós sabemos fazer, esse é o jeito certo, e realmente é. Sim. Porque o resultado final Melhor. é o mais né? perfeccionista possível. O inglês tem essa fama de ser perfeccionista. Então o trabalho manual também é bem reconhecido na Inglaterra. Então é até lá hoje que vem os tecidos, que tá a ovelhinha lá, que eles fazem à mão, que tem muita coisa manual. Além da Itália, né? A Itália também é isso que eu ia falar. E até fazer uma pergunta dentro disso. Itália é arte. Qual que é o grande diferencial? Então. Porque, assim, a moda italiana é uma grande referência mundial. Você vê as maiores marcas de luxo, enfim, são italianas. Só que, qual que é o grande diferencial entre a alfaiataria italiana e o que é praticado no Brasil? Por que ela é uma referência muito maior que a do Brasil? Eu que não sou uma boa entendedora. Entre a alfaiataria inglesa ou italiana, ou entre italiana e brasileira? Italiana e brasileira. Que eu acho que... Eu vejo como italiana, por exemplo, referência. Porque eu vejo assim, eu falo mais italiano. Geralmente o Brasil tinha os alfaiates muito bons mesmo, né? Eles tinham uma identidade original brasileira, né? Mas infelizmente hoje em dia não tem mais alfaiate no Brasil, e os que tem, infelizmente, tiveram que ficar escravos das indústrias. Então o que aconteceu? Em vez de a indústria fazer um produto de maior qualidade, os alfaiates começaram a diminuir a qualidade deles para poder vender com preço bom também. Claro. Então as técnicas deles foram dissipadas. Então a gente perdeu tudo. Praticamente perdeu toda a identidade da alfaiataria nacional. Mas, só para... Então tu já viu a diferença. Mas na Itália, com certeza, tem a alfaiataria. A alfaiataria... a Itália é o berço da arte, é o berço da Renascença, tem um estilo bem artístico, bem elegante. O estilo italiano é o estilo elegante. O que é elegância? Elegância é a arte de escolher bem. Sim. Então aí tu vai ver um blazer com um caseadinho diferente. Tu vai ver um tecido totalmente estampado, tu vai ver combinações de cores, tu vai ver na Itália, porque o homem italiano é muito vaidoso. Sim. E bonitos, os caras são bonitos. Os caras são bonitos, né? Eu preciso concordar, desculpa, amor. Caras Viu? são Mas... bonitos. Olha. Bonito, tudo. Você que é casada aí, não vá pra Itália, porque... eu falo isso porque quando eu fui com a minha esposa lá, aí ela tava meio assim, aí eu falei assim, nossa, Lília, como tem gente bonita aqui. Ela falou, é verdade. Gente, não, os caras são muito elegantes, assim, é um negócio. Tem uma série bem. maravilhosa que fala muito sobre isso que você falou, não sei se você viu, que chama Houston. Já ouvi falar. É uma série incrível, inclusive acho que é do Netflix. Quero ver. Que é um alfaiate, é um rapaz que começa fazendo chapéus e depois ele vai pra ternos, roupas. E ele virou, só que depois virou uma grande multinacional, compra. E aí acaba sendo algo que era exclusivo, e ele já vendeu a marca, o nome dele. Depois fica uma super indicação, aí é super legal. Ele fala exatamente sobre isso, e aí perde completamente a identidade, só que ele tá vendido. O cara não tem mais como escolher, ele não tem mais poder ali dentro. Acabou com a reputação dele. Exatamente. Acabou, ele fala, pô, mas eu vendi meu nome, não Ficou posso só abrir o uma nome nova do marca cara, porque eu vendi meu nome. Isso já quase aconteceu Exatamente. comigo algumas vezes. Ah, é? né? Mas eu Olha só. não quis vender. É isso aí. Porque, cara, o seu nome é a única coisa que você tem na sua vida, né? Você vai pensar assim, é uma coisa que é seu. Boas propostas, e eu precisava, porque eu tava precisando, sim. mas eu fiquei pensando nisso na minha reputação. Né? Sim. Reputação é uma coisa muito importante. Se a gente perde ela pra... E é aquilo, né, cara? Assim, é claro que todo mundo tá em busca do dinheiro, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer isso, né? Mas eu acho que chega um momento
que é meio divisor de águas. Espera aí, se eu for pra esse lado aqui, eu vou estar bem de grana, mas, cara, perde o sentido do meu trabalho, daquilo que eu vou fazer, né? Depois só estresse. Será que é tanto dinheiro assim pra você falar assim, beleza, eu vou vender, não preciso fazer mais nada na minha vida? Cara, não sei se alguém consegue Ver se concretizando é uma coisa que você não é como você almejou, né? A gente não pode se vender. Então... É complicado, né? E Jaime, eu sei que você tá com um horário bem apertado aí, né? Mas só pra a gente... Tá fluindo bem por Tá, enquanto. Não, ficaria aqui muito mais tempo, né? Mas, cara, quais são os planos pro futuro, se é que você pode falar, né? Claro, com certeza. Hoje o Jaime, ele reside em Porto Alegre. Não, desculpa, o ateliê Em Porto é Alegre. em Bom Princípio. É 1 hora de Porto Alegre. Ah, É no legal. pé da serra, ali perto de que Bento gostoso. Gonçalves. Ah, É sim, uma região sim. bem bonita ali. Ah, que Aí legal. você pode ir lá fazer. Eu sei logo passar. Com certeza. Você vai Vamos, ajudar de já volta? já Tem dois vamos marcar motivos. isso aí. 2 motivos. Dois motivos pra Tentar a última chance do vinho e fazer visita uma alfaiataria e visita um vinho. Já tá um gentleman Exatamente. praticamente. E depois eu lhe recomendo uma whiskeria que tem em Bento Ah, é? Gonçalves. Ah, também. legal, Vocês estão legal. gostando do Ele não é vinho? bom de caneco, não, viu? Você sou pode falar ruim. comigo, porque ele não bebe. Ele não vai Eu ver. bebo. Eu sou eu difícil bebo. de beber, cara. Só molha, Só molho o bico. mas a experiência é legal. Mas E aí, quais são os planos Então, pro eu futuro? tava, cara? como eu te falei, é recente, porque eu tava muito focado no esporte. Voltei faz 2 anos. Estou ampliando o ateliê, claro, tem que ter uma produção. Hoje em dia a gente tem uma produção de 6 a 8 peças. Eu quero chegar até o fim do ano, eu quero estar com uma produção de 20 peças por mês. Legal. Então, para Olha isso... quanto exclusivo é, né? Olha isso. E eu saí de Porto Alegre justamente por causa disso, porque eu precisava de artesãos, eu não precisava de funcionário, eu precisava de artesãos. E no interior eu achei isso, por as pessoas viverem uma vida mais calma, por não ter barulho, por ter... Então eu achei, depois de muito tempo eu tô achando mão de obra qualificada no interior. Que legal, cara. E estamos ampliando no interior. Tenho a alfaiataria em Porto Alegre, que é a loja onde eu recebo pessoas não só de Porto Alegre, como de algumas partes do Brasil. E fazer muito trunk show. Então, o trunk show o que é? Onde eu levo as peças, geralmente a gente faz alguma parceria com a suíte do hotel e chama os clientes, quem vai fazer prova, porque são necessários. Sempre tem gente fazendo prova. E chama novas pessoas para conhecer e poder apresentar a cartela e o meu trabalho nesse geralmente de 1 ou 2 dias no hotel. A última vez foi no Hotel Unique, foi bem interessante, foi bem legal. Agora eu vou fazer em Floripa, também tem alguma coisa para Goiânia marcado, que vai ser dentro de uma charutaria. Que legal. E o próximo em São Paulo eu vou fazer questão de convidar vocês. Por favor. Com certeza, a gente vai. Para ter essa experiência e... A galera que gosta do nosso trabalho, do trabalho de vocês, do podcast, aí vai ser um privilégio receber vocês por aqui. Então basicamente trunk show para poder atender o pessoal de fora. Porto Alegre, a base de alfaiataria mesmo, né? Aquela coisa clássica. Sim. Peaky Blinders, de sofá, de lareira. E o ateliê, que é a maior parte do tempo onde eu tô, no interior do Rio Grande do Sul. Então estamos com essas 3 pontos aí onde possa ser apresentado e conhecido o trabalho do Bespoke. Tá pronto para sair já do Rio Grande do Sul? Vim para um dia para essa loucura de São Paulo de vez? A gente está com algumas parcerias aí que não depende só de mim, claro, mas é uma grande vontade de ter o ponto em São Paulo, por aqui. Legal. E só que a gente quer chegar de uma maneira, no seu tempo, de uma maneira certa, para poder oferecer uma coisa fora do padrão para o pessoal. Porque se for a mesma coisa que é oferecido, não faz sentido para a gente. Sim, legal. Perfeito. Muito bom. Então, ter alguma coisa diferente, até porque nós somos jovens, queremos expandir, temos uma vitalidade, um entusiasmo, então a gente quer mostrar isso e eu acho que é uma tendência, todas questões de tendências que a gente falou aqui, Sim. talvez se concretizem nisso. Perfeito. Legal. Jaime, assim, foi um prazer te receber aqui. Peraí só um minutinho, posso para poder só finalizar? Isso. Não. Perfeito. Não, você pode fazer. Eu só queria depois, se não for agora, pode ser depois,
Se alguém quiser te procurar, né, como que faz? Através do Instagram, das suas redes sociais. A gente vai colocar depois na descrição do vídeo. Eu acho, né, mas... eu acho que o ideal é o Instagram mesmo, porque daí já Legal. conhece, tem site também, tem Instagram, tem Legal. já começa por Legal. ali, chama direct. A gente coloca tudo. Agora vai, Ana, desculpa. Imagina. Atropela, Obrigado. Ana. A gente gosta de finalizar o nosso podcast sempre com uma pergunta para poder entender pensamentos diferentes, culturas diferentes, o que os empresários pensam. Mas o que significa ter sucesso para você, para o Jaime? Bom, ter sucesso profissional, no caso. Para você é o sucesso. Porque, por exemplo, às vezes Sucesso. ter sucesso para mim às vezes pode não ser só profissional, é outra coisa. Então, o que para acho você que a ter gente sucesso? Ter sucesso é estar sempre com um bom estado de espírito, com paz, né? Claro, também com isso depende, e a paz e o estado de espírito depende muito de estar bem estabilizado também, não só, Sim. mas em primeiro lugar sempre vem a saúde, a família e o trabalho. Então se tem o equilíbrio entre esses três fatores, nós vamos estar com um bom estado de espírito e Legal. com gente boa do lado. Legal. Energia. Muito, Show de obrigada, bola. Jaime. Obrigado, viu, Obrigada por Jaime? ter participado. Prazer, sucesso Legal e esse podcast aí. Bom, logo estaremos lá. maravilha. Com certeza. bom? Obrigado, Muito obrigada, viu? gente. Valeu, gente. Desculpa. Muito obrigada por Pensamento. terem visto nosso podcast hoje e aguardem o próximo episódio que vai vir um convidado muitíssimo especial. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.